O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nos últimos 8 anos, a UFPR cresceu, avançou e se consolidou ainda mais como uma universidade de todos os paranaenses. Chegou ao centenário alicerçada em um trabalho coletivo e dinâmico de uma comunidade com mais de 40 mil pessoas, entre docentes, técnico-administrativos e estudantes. Com determinação e ousadia, a reitoria, comandada pelos professores Aquiel Sobrinho e Rogério Andrade Molinari, não poupou esforços para impulsionar a universidade. Parcerias foram firmadas, projetos saíram do papel. A UFPR se expandiu pelo interior do estado e foi protagonista nos mais diversos setores da sociedade. Eu acredito que na universidade nada se faz sozinho. Sempre foi construída com esforço continuado de muitos, não só do reitor, mas de toda a comunidade. Exemplo é o que foi o nosso prédio histórico, que não começou do tamanho que está. No primeiro ano, quando ficou pronto o primeiro e o segundo andares, ele já foi ocupado pelos estudantes e professores, antes do prédio ficar pronto. Quando o terceiro andar ficou pronto, eles ocuparam o terceiro, o quarto e, por fim, o quinto andares. Esta é a história da universidade. Uma universidade nunca está pronta. É com o esforço de cada um que se constrói uma coisa nova. Foi um privilégio que eu tive na minha vida, uma grande aventura. Eu sou um homem abençoado por Deus, eu tenho certeza de que Ele me escolheu para estar neste lugar, nesses 8 anos, e me protegeu e me abençoou o tempo todo, porque aconteceram coisas assim que eu dizia, não, só pode ser a mão de Deus que está fazendo isso, de dar tão certo, das coisas acontecerem na hora e do jeito que tinham que acontecer, de termos tido tanta ajuda, tanto apoio de tanta gente. Eu acho que muitas vezes eu me vali do professor Ociron Cunha, do Faraco, ligava para eles, perguntava, fui várias vezes na casa de um, na casa de outro, trocando ideias, ouvindo a experiência deles, como é que eu posso resolver essa situação, aquela. Vários finais de semana chamei minha equipe em minha casa, ou ia na casa às vezes me juntava com o Rogério Molinari, com nossa equipe de pró-reitores, às vezes, puxa, como é que nós vamos resolver esse problema? E serões, e finais de semana, e 24 horas por dia ser reitor da universidade, é isso que eu fui. Eu, 24 horas por dia, dos 7 dias da semana, estava preocupado em fazer com que a nossa universidade fosse a melhor universidade pública que ela possa ser no Brasil. A Pró-Reitoria de Administração modernizou processos e deu agilidade ao trabalho da unidade. Elaborou e distribuiu mais de 1000 manuais e organizou treinamentos sobre diversos temas nos campi da universidade. O apoio da PRA foi decisivo para que as ampliações do Reúne saíssem do papel e também na criação da UNILA, no momento em que a UFPR foi nomeada tutora da instituição pelo Ministério da Educação. O patrimônio foi levantado e catalogado. A Centran renovou a frota, trazendo segurança e conforto para os usuários do transporte e economia para a universidade. O CCE modernizou o sistema de informática, interligando todos os campi com fibra ótica, substituiu máquinas e impressoras e criou sistemas que facilitam o dia a dia da comunidade acadêmica. A imprensa universitária atualizou o parque gráfico e aumentou a atuação e a produção. E foram inauguradas as unidades do restaurante universitário de Mirassol e Jandaia do Sul, no interior, e do campus botânico. Hoje são 9 RUs. O atendimento foi ampliado, com café da manhã, almoço e jantar durante os 7 dias da semana. Em 2015, mais de 2 milhões de refeições foram servidas pelos RUs da UFPR. Uma sensação realmente de orgulho, de dizer assim, claro que a gente não acerta sempre, claro que se cometem erros e tal, mas a maior parte são acertos e a intenção de acertar, de buscar acertar sempre é o que conta, né? E a gente, realmente, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história, né? de estar aqui contribuindo, deixando a minha marca nessa história. Isso, para mim, é um motivo de orgulho realmente muito grande. A Pró-Reitoria de Graduação encarou um enorme desafio nessa gestão, com a ampliação das vagas na universidade e as novas perspectivas no ensino.
A Prograde transformou a maneira de se ver os cursos na graduação, dando protagonismo aos coordenadores dos cursos para a distribuição de verbas em seus departamentos. Também foram implementados e realizados dezenas de cursos de capacitação para professores da universidade e do ensino público, e diversos estudos sobre as mudanças no perfil dos estudantes da universidade foram realizados. Foi um período muito intenso, né? De muito trabalho. Acho que essa maneira diferente, né, de conduzir as atividades da graduação é um legado que merece uma reflexão por parte das novas administrações, sempre pensando que a universidade não começa a 4 anos, né? A universidade precisa se aperfeiçoar a partir das coisas que já foram feitas. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é um dos legados desses 8 anos de gestão. A PRAE realiza uma importante ponte entre a instituição e as demandas estudantis. Durante o período, foram implementadas uma série de projetos que auxiliam no desenvolvimento e permanência dos estudantes na instituição, com incentivo ao esporte, à arte, aos cursos de línguas, aos eventos estudantis, ampliam a qualidade de vida do estudante. Além disso, o acesso ao mundo digital através do empréstimo de notebooks e a distribuição de bolsas garantem a manutenção de estudantes com fragilidade econômica na UFPR. O legado que a gente deixa é uma pró-reitoria de assuntos estudantis estruturada, com uma equipe competente de trabalho e, sem dúvida nenhuma, poder acompanhar o desenvolvimento de tantos estudantes, poder ver o crescimento desses meninos, poder ver a formação que eles tiveram, o que eles agregaram de valor à própria universidade, o quanto isso fez a diferença na vida dele, na vida da família dele, na vida do núcleo social que ele tem. Então, isso não tem preço. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa teve excelentes resultados. O número de mestrados acadêmicos passou de 49, com 1.797 alunos matriculados em 2008, para 72, com 2.346 alunos em 2015. Já os mestrados profissionais, de 2 para 7, com previsão de 11 a partir de 2017. Eram 34 alunos matriculados, hoje são 141. O número de doutorados saltou de 32 para 53. O número de alunos matriculados passou de 982 para 2.223. A PR-PPG foi responsável também pela organização do EVINCE, Encontro de Iniciação Científica, e do EINTE, Encontro de Iniciação Tecnológica e Inovação, que ocorreram em Curitiba, Palotina e Jandaia do Sul, reforçando o processo de interiorização da UFPR. Os encontros integram a CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, evento realizado anualmente em parceria com as Pró-Reitorias de Graduação e Extensão e Cultura. Entre os anos de 2009 e 2016, o número de trabalhos inscritos no EVINCE ultrapassou a marca de 10 mil. O EINTE, que teve 17 inscritos em 2009, chegou a 150 em 2016. E o sucesso das ações da PR-PPG é inspirador para outras instituições. Nesses 8 anos que vão se findar agora em dezembro, em todos os projetos institucionais houve construção coletiva. A contribuição de cada um torna esses projetos mais fortes, porque cada um traz para aquele projeto a sua expertise, a sua capacidade, o seu poder de desenvolvimento daquele assunto. E isso, a gente alinhavando bem, constrói projetos que são realmente imbatíveis, como os demonstrados nos últimos tempos. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas foi completamente reestruturada. Um dos legados foi a desburocratização dos processos e a disponibilização dos formulários para diversos pedidos no site da Progep. Em 8 anos, quase 11 mil processos foram analisados e respondidos, 2.269 editais referentes à carreira de docentes realizados, além de 1.490 nomeações de posses de técnicos desde 2009.
Outra ação importante foi a concessão de benefício para subsidiar o pagamento de convênio médico e odontológico para os servidores. No total, foram elaboradas mais de 5.000 portarias do reitor e mais de 36.000 da Progep, e todas estão disponíveis no site da Pró-Reitoria. Mais de 14.000 capacitações foram oferecidas para servidores em 8 anos, tanto presenciais quanto à distância. A unidade de avaliação de títulos foi criada em 2015 para avaliar as qualificações e capacitações realizadas pelos servidores. Foram mais de 1.000 processos de capacitações e 1.400 de qualificações avaliados em pouco mais de um ano. Toda essa dedicação foi com muito orgulho, foi com muita consciência, né, do grande papel, a grande importância da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para os nossos servidores. Buscamos otimizar as rotinas, buscamos proporcionar ações de capacitação, várias realizações na área de saúde do servidor. Foram várias lutas, inclusive, não só no cenário aqui da instituição, mas também em Brasília, né, participando da Comissão Nacional dos Dirigentes de Pessoal. Nós fomos a Brasília buscar vários direitos dos nossos servidores. Muito do nosso legado foi no sentido de concretizar um trabalho, uma profissionalização na área de gestão de pessoas, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser melhorada e que a gente espera que sempre tenha. Que sempre seja um desafio para quem estiver aqui à frente da Pró-Reitoria e para que sempre seja instado a procurar por melhorias, a procurar por evolução, né, do nosso dia a dia e esse aperfeiçoamento que a gente precisa para continuar colocando essa universidade no patamar que ela está. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura realizou uma profunda reestruturação interna. Os projetos de extensão passaram a ser registrados no SIGEU, o Sistema Integrado de Gestão de Extensão Universitária, que conferiu dinamismo e rapidez aos processos. Nos últimos 8 anos, houve aumento no número de projetos de extensão propostos. A PROEC também construiu e fortaleceu parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais de cultura e com grupos de artistas e de produtores culturais. Por outro lado, a Pró-Reitoria também se aproximou de coletivos internos da universidade e assim surgiram ações como o Conte Conosco, programa de combate à violência e à discriminação na UFPR. Outro passo importante foi a aprovação da resolução do nome social. A PROEC também deixa como legado a estruturação do Plano Institucional de Cultura da UFPR e um festival de inverno mais fortalecido e próximo da comunidade. O Museu de Arte da UFPR trabalhou para se adequar às diretrizes nacionais do Instituto Brasileiro de Museus para museus universitários. Um passo importante foi aprovar a regulamentação do MUSA dentro da universidade entre 2012 e 2013. A partir de 2017, uma das salas será reservada para exposições do acervo e para ações educativas. O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR entregou em 2010 o restauro da sede expositiva em Paranaguá, o antigo Colégio dos Jesuítas, de 1755. O MAI é referência científica no estado e no Brasil, mas também participa da formação dos estudantes de ensinos fundamental e médio. Nos últimos anos, desenvolveu metodologias inovadoras. Nos últimos 8 anos, a editora da UFPR intensificou a publicação de traduções de obras importantes e conquistou 3 jabutis, considerado o prêmio literário mais importante do Brasil. Ainda em 2016, os livros da editora UFPR vão ficar mais próximos do público, com o lançamento de 30 e-books disponíveis para download gratuito. O Centro de Línguas Estrangeiras e Interculturalidade, o CELIM, foi essencial nos últimos 8 anos para o processo de internacionalização da UFPR. O centro prepara os alunos da UFPR que vão fazer intercâmbio em outros países e oferece aulas de português para os estrangeiros. O programa de português é reconhecido internacionalmente. Toda a construção, né, desse projeto de gestão começou com uma observação do que a gente já tinha, né, na Pró-Reitoria, o que
a gestão da professora Helenice construiu durante os 4 anos, né, em que ela esteve na PROEC, que foi uma gestão que trabalha muito na regulamentação, normatização, colocar as coisas nos seus lugares e permitir que elas funcionassem de forma mais orgânica internamente. Então, foi uma gestão que conseguiu trazer novas resoluções para a organização e a gestão da extensão universitária, para pensar junto, né, com a Proplan e a PRA e a PROGEP a relação com a Fundação de apoio, né, porque a extensão tem também muitos projetos que estão vinculados a essa possibilidade de apoio, né, e construiu também a possibilidade da gente ter regimentos internos. O foco da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças foi trabalhar como uma viabilizadora de ações e projetos da universidade. A execução dos convênios ganhou mais segurança jurídica e transparência com a criação do Sistema Integrado de Gestão de Acordos, o SIGEA. Outra novidade foi o Programa de Sistema Orçamentário da UFPR, que digitalizou e deu velocidade aos processos. A atuação do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico se tornou mais coletiva e autônoma. Com o apoio da Proplan, muitas obras foram realizadas pela UFPR nos últimos anos, como o restaurante universitário do Campus Botânico. A Proplan também atuou para captar recursos no governo federal e contou com o apoio da bancada paranaense. Eu acho que a Proplan conseguiu dar o apoio sem ser o protagonista, mas como um coadjuvante importante nessa gestão de 2009 a 2016. Esse legado que ficou para a universidade, que vai ficar para a universidade, é um trabalho de toda a equipe, né? E sempre agradecidos por termos tido a oportunidade de estar junto, participando, tendo a oportunidade de colaborar com ideias, com procedimentos, com atitudes, né? Ter participado e escrever o nome dessa gestão do professor Zac e do professor Rogério na história da universidade, eu acho. O Complexo HC reúne hoje o Hospital e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral em uma cogestão entre a UFPR e a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que permitiu a contratação de 602 empregados públicos. O HC aumentou os serviços oferecidos para a população e o número de leitos, inclusive de UTIs. O programa Telesaúde contribuiu para a redução das filas por médicos especialistas na rede pública do Paraná. Nos últimos 8 anos, o HC desenvolveu o método Mãe Canguru na maternidade, passou a oferecer residência multiprofissional, criou um centro de controle de envenenamentos, tornou-se referência para o encaminhamento de pacientes com acidente vascular cerebral e foi o primeiro hospital do Paraná a ter banco de sangue de cordão umbilical e placentário. Nos últimos anos, o hospital também reformou e ganhou novas alas, espaços e equipamentos de ponta. Então essas são as maneiras que a gente tem, de uma maneira engenhosa e trabalhando em equipe, né? Aqui que você está aqui, eu trabalho sempre em equipe, isso não é do diretor hospital, é de uma equipe. A gente tem tentado fazer que, apesar da crise, o hospital continue em frente, sempre sendo brilhante e referência como ele sempre foi. Nos últimos 8 anos, a comunicação social da UFPR passou por profundas transformações. A Superintendência de Comunicação Social e Marketing foi criada em 2016. O trabalho de comunicação foi organizado pelo SACI, o Sistema de Apoio à Comunicação Integrada. O site da UFPR e os produtos impressos produzidos pela comunicação foram reformulados. Novos produtos foram criados, como o aplicativo Mais UFPR e o eMídia. As redes sociais ganharam atenção especial e o Facebook da UFPR é o mais importante e acessado entre todas as universidades federais brasileiras. A Rádio UniFM entrou no ar em 2015, com programação musical e educativa de qualidade. A UFPR TV foi reorganizada e hoje é considerada a referência de produção de qualidade entre as televisões universitárias brasileiras. É a visão estratégica de gestão que o professor Zac vem e coloca sobre a unidade de comunicação, que possibilita e que forma a terra fértil para que tudo isso possa nascer.
para que todos esses projetos embrionários que hoje se consolidam como fortes, como consistentes e como exemplos para várias outras universidades no país afora, né, sejam privadas e públicas, né, sejam feitos pela Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é hoje um exemplo com as suas rádios, com a sua TV, com as suas revistas, com o seu site, com as suas redes sociais. O cerimonial é responsável pela organização e acompanhamento dos eventos institucionais da universidade e também por acompanhar o reitor e o vice em eventos internos e externos. É o trabalho destes profissionais que ajuda a construir a imagem da nossa universidade, pois eles garantem o protocolo institucional. Nos últimos 8 anos, o setor organizou o histórico de eventos da universidade e todas as fotos, vídeos, convites e roteiros de cerimônias estão aqui, neste arquivo. O cerimonial também passou a dar suporte e orientação para as comissões de formatura da UFPR, para garantir a participação de todos os alunos nas solenidades de colação de grau, independentemente de condição financeira. A gente tem todas as fotos, vídeos, roteiro de como foi feito aquele evento, então nós temos todo esse apoio, essa memória histórica do que o cerimonial tem para deixar para depois, né, para legado. Eu acho que o maior legado é esse, é a memória que a gente conseguiu registrar, né, a presença do cerimonial dentro da instituição e também, quanto às comissões de colações de grau, comissões de formatura, a nossa presença junto deles, né? Nos últimos 8 anos, a UFPR cresceu e virou, de fato, a Universidade Federal do Paraná. Os campi estão espalhados de norte a sul, leste a oeste. O setor litoral avançou, alguns cursos ganharam novas políticas pedagógicas e o prédio de Matinhos passou a ser da universidade em uma doação do governo do estado. E em 2014, o Vale do Ivaí, localizado ao norte do estado, ganhou um campus avançado. Jandaia do Sul foi a cidade escolhida para receber 5 cursos de graduação. São 3 engenharias e 2 licenciaturas. Ao todo, Jandaia atende uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Por enquanto, a sede da universidade é no prédio da Faculdade de Jandaia do Sul, mas em breve o campus será construído em um terreno doado pela prefeitura, que tem mais de 242 mil metros quadrados. O investimento no campus vai chegar a 45 milhões de reais. E a mais nova interiorização da Universidade Federal do Paraná está em Toledo. Em 2015, a cidade recebeu a notícia que esperava há anos. A UFPR desembarcou na região oeste com um curso de peso, Medicina. Depois de completar 100 anos na capital, o curso ganhou uma expansão. Já são 60 alunos estudando um sistema de ensino inovador, o Team Learning Based. Utilizado nas melhores universidades do exterior, a proposta é de um aprendizado por projetos, onde o aluno é protagonista no processo. O foco é em medicina da família, atendendo a uma nova diretriz do Ministério da Educação. E o campus funciona provisoriamente na antiga sede da Secretaria de Educação de Toledo, mas já tem um terreno próprio doado pela Prefeitura. Um espaço de mais de 34 mil metros quadrados que receberá o prédio do novo campus. Em Palotina, a área total passou de 120 mil metros quadrados para mais de 575 mil. A área construída cresceu de 5 mil metros quadrados para mais de 18 mil. Novos cursos foram criados, professores foram contratados. O campus, que começou com apenas um curso, virou setor em 2012. Tem hoje 8 opções de graduação e 5 de pós-graduação. Além disso, o setor se expande para cidades vizinhas, como Maripá, a 16 quilômetros de distância, que recebeu a unidade experimental de engenharia de aquicultura. Houve uma transformação gigantesca. O número de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, área física, crescimento, o relacionamento externo da universidade, o reconhecimento pela comunidade do Estado, pelas coisas que a universidade realizou. A Universidade Federal do Paraná é outra universidade. Nós realmente temos que levar isso como um legado favorável para todas essas pessoas que participaram do processo. Para aprimorar ainda mais a qualidade e a agilidade das obras em todos os campi e unidades da UFPR, a gestão 2009-2016 criou a SUINFRA, Superintendência de Infraestrutura. A nova unidade tem status de pró-reitoria e incorporou a estrutura da Prefeitura da cidade universitária.
foram adotados procedimentos novos e mais eficientes para as contratações de projetos, obras, serviços e aditivos nos contratos, além de um manual de fiscalização das atividades. O trabalho da equipe da Suinfra vem sendo fundamental no processo de interiorização da UFPR e na ampliação e manutenção das estruturas atuais. Me sinto privilegiado, né, de ter tido essa chance. O professor Zac chamou a gente para trabalhar, foi, no primeiro momento, assustador, né? Você assumir um cargo de tanta responsabilidade. E, ao mesmo tempo, é gratificante, porque a gente vem conseguindo fazer muita coisa, né? Isso juntar todo o processo produtivo, as pessoas da universidade, a comunidade, e você conseguir trazer as coisas e ir produzindo, né? Eu sou um servidor técnico administrativo que tive a oportunidade de chegar a esse patamar. E o fato de poder corresponder, a gente assim, fica feliz em poder estar, né, correspondendo e ter uma avaliação. Em muitos casos, a gente escuta muitas pessoas tendo uma avaliação interessante sobre o trabalho, isso é bacana. A Assessoria de Relações Internacionais aprofundou o trabalho, abrindo caminhos para o estudante transpor as fronteiras culturais e estreitando os laços da universidade com parceiras do mundo inteiro. E agora, em 2016, passa a ser a agência UFPR Internacional, ganhando mais autonomia e levando a UFPR para o mundo todo. Em 2008 não se sabia ou não se falava muito em relações internacionais na UFPR e hoje é uma realidade e certamente esses 8 anos foram decisivos para isso, com um investimento extremamente significativo, né, pela parte da gestão do professor Zac, que é o sobrinho. Temos investido da ordem de R$1 milhão. Foi a primeira universidade federal a criar um programa de bolsas. Então, essas ações de fato são significativas e foram muito representativas nesse crescimento nesses 8 anos. A atuação da Agência de Inovação colocou a UFPR em destaque no cenário nacional. No quesito, somos a 4ª universidade do país no ranking do jornal Folha de São Paulo. Trabalho que impulsiona a pesquisa e garante proteção de todo o conhecimento gerado na universidade, seja ele novos produtos ou novos processos. 415 patentes foram depositadas, 6 foram concedidas. No desenho industrial, foram 9 pedidos. 18 programas de computador foram registrados. São 3 as empresas incubadas atualmente e outras 7 já foram graduadas. Muita inovação, muita pesquisa, muita proteção de conhecimento e todas as atividades de empreendedorismo que nós pretendemos agregar, associar, integrar, que são fatores muito importantes para a universidade, que na realidade geram vários conteúdos e a universidade precisa realmente divulgar isto para a sociedade e fomentar também junto aos seus estudantes. Com grande articulação entre as universidades federais do Brasil, a UFPR teve participação de destaque dentro da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. O reitor Zac, o sobrinho, foi eleito o primeiro vice-presidente da entidade para o biênio 2014-2015. Teve atuação decisiva no trabalho de consolidação do processo de expansão das universidades e também no debate e implementação da Agenda de Desenvolvimento para as Universidades Federais. Foram 8 anos de trabalho intenso em que se buscou incansavelmente o desenvolvimento de uma universidade democrática, dinâmica, plural, acessível, de todas as gentes. Mais uma página de sucesso dentro da história centenária da UFPR, que segue contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento social, econômico, científico e cultural do Paraná e do Brasil, proporcionando a emancipação intelectual de nosso povo, conforme o ideal lançado em 1912 por Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo. Todos aqueles que se envolveram, até aqueles que criticaram fortemente, todos foram importantes. Às vezes não são só os que nos ombreiam, que nos ajudam. Às vezes os nossos mais ferozes críticos é que nos motivam para fazer melhor, para acordar mais cedo, para trabalhar 1 hora a mais todo dia, para entregar
o resultado do esforço coletivo. Eu fico muito feliz de poder ter participado ao longo dessa jornada com um grupo tão apaixonado. E nós fizemos o trabalho todo com muito entusiasmo, com muita vontade. Vou morrer de saudade, tenho certeza que vou sentir muita falta. Tenho gravado no meu coração e na minha memória momentos que serão para sempre lembrados, né? E acho que fiz a minha parte, né? E vou deixar para o meu sucessor, o professor Ricardo Marcelo, uma universidade muito fortalecida, muito preparada, né? Deus queira que ele também continue esse trabalho, possa ter saltos como a gente teve na nossa caminhada e que novos desafios venham pela frente. Eu tenho a maior convicção, né, depois desses 8 anos, é que se temos um jeito de tirar o Brasil das situações em que às vezes ele se encontra de crise, vai ser pela educação. E nós temos que todos juntos, né, nos fortalecermos em defendê-la e lutar por ela até a última força que a gente tem.